Fala, xerife. Professor Jonathan na área, mais uma vez aqui, parte 2 para a nossa aula aqui da legislação extravagante, a Lei Maria da Penha. Pessoal, então, a gente vai dar continuidade aqui. A Lei Maria da Penha ela é um pouco extensa, mas, meu irmão, confia na técnica. O que o professor coloca aqui para vocês, traz as questões, eu trouxe muitas questões da Lei Maria da Penha, a gente vai comentar elas também, vai trazer o PDF das questões e comentadas. Então, confia na técnica, vamos que vamos, aperta os cintos, pega a letra da lei. O tempo está passando, vai dar tudo certo, o professor está aqui com você até o fim. Então vamos lá, professor, o que a gente vai trabalhar na parte 2 e aqui a gente vai entrar nas questões já. Ó. Vamos lá. Pessoal, quando eu abro o artigo 7º da nossa lei Maria da Penha, o que é que nós encontramos? Isso aqui, gente, tem que estar de fácil entendimento e tem que estar decorado. Tá bom? Eu não posso chegar na minha prova, vai cair a Lei Maria da Penha, eu não posso chegar na minha prova sem saber do artigo 7º, beleza? Professor, o artigo 7º da Lei Maria da Penha vem trazer aqui, ó, os casos de violência. Vamos lá, xerife, ó. Quando você abre o artigo 7º, o que é que você vê? Vê os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Professor, então quer dizer que não é só a agressão física? Não. Então eu tenho uma série de agressões que não é só de ordem física. Tá bom, pessoal? Lembrando que os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela independe de classe social. Eu posso ter a mulher rica ou a mulher pobre, ou a mulher da classe média sendo violentada aqui, sendo aplicada a Lei Maria da Penha. A gente fala, pessoal, que aqui há uma hipossuficiência, uma vulnerabilidade presumida, tá bom? Uma hipossuficiência aí presumida, tá bom? Vencemos? Então vamos aqui, ó. Violência. Gente, isso aqui, as bancas, elas amam. Então vamos para cá, ó. Eu tenho 5 tipos de violência que estão expressas aqui na lei. Eu tenho uma violência de ordem física, eu tenho a violência de ordem psicológica, eu tenho a violência de ordem sexual, eu tenho a violência de ordem patrimonial e tenho a violência de ordem moral. Beleza? Então, quando você abre o artigo 7º da nossa lei, você vai ver uma série de características que vai caracterizar cada tipo de violência dessa. Então eu tenho 5 tipos de violência, lembrando que esse rol eu vou colocar para vocês que ele não é taxativo. Eu tenho uma série de violências que não está expressa na lei, mas esses aqui são as que caem na prova. Você só tem que lembrar na hora da prova que esse rol ele é exemplificativo, o rol de violência. Eu posso ter uma série de outras violências que não está expressa aqui na lei. Então o que é que eu tenho que fazer, professor? Tarefa número 1, você tem que decorar qual que é a situação que vai ser enquadrado com, sei lá, o tipo de violência sexual. Ele vai pegar da letra, Ctrl+C, Ctrl+V, vai jogar lá para você e você vai ficar ali na dúvida. Na verdade, você não pode ficar na dúvida para saber qual que é o tipo de violência. Por exemplo, eu tenho os crimes contra a honra, quando causa injúria, calúnia e difamação. Ele vai perguntar qual é o tipo de violência, professor? É a violência moral. Beleza? Então vamos aqui, ó. A violência de ordem física, a gente vai ler a letra da lei. Eu quero que você abra o seu material, você abra a lei 11.340 para a gente poder acompanhar, que isso aqui é um tema muito sensível, beleza? Porque geralmente a banca ela cobra isso aqui, ó. Então o professor só dá o que cai, presta atenção. Violência de ordem física, o próprio nome já está dizendo. Está tendo uma violência ali contra a integridade física da mulher. Tá bom? Professor, violência psicológica aqui, gente, eu tenho o próprio crime lá do artigo 147A do Código Penal, que foi incluído recentemente, que é o nosso stalking, a perseguição contra a mulher. É o cara que fica ameaçando a mulher, o cara que fica indo atrás do local de trabalho, perseguindo ela, vigiando a vida da mulher. Eu tenho uma violência de ordem psicológica. Violência sexual, professor. O que é a violência sexual? Eu tenho o próprio crime aqui de estupro contra a mulher, fazer o sexo com a mulher ali sem consentimento dela. Professor, olha só que interessante, ó. Olha só que interessante. Nós estamos aqui no âmbito, perceba, ó, isso aqui pode ser perguntado num caso concreto, né? Até óbvio, né? Mas eu vou colocar para vocês.
Vamos que vamos, xerife. A gente está avançando aqui, meu irmão. Vai dar certo. Confia. Eu tenho marido e mulher. Professor aqui é casado, né? E tem a esposa dele. Imagina, eu chego em casa, eu dou sempre esse exemplo. Eu dou sempre esse exemplo nas aulas aí presenciais. O que é que o professor faz? O professor passa o dia todo dando aula, aquele negócio todo, puxa para cá, puxa para lá, vamos lá, aluno, vamos. Aí, o cara chega em casa, o professor chega em casa, 10 horas da noite, 11 horas da noite, quando chega a mulher do professor, a esposa do professor tá dormindo, gente, de calça jeans. Eu sempre falo isso, esses exemplos aí nas turmas presenciais. A mulher tá lá, pô, de calça jeans, e o professor doido pra namorar, pô, e a mulher não quer. Professor, aí eu aprendi lá no meu interior, que a mulher, isso aqui é só um fato hipotético, viu, pessoal? Isso aqui não acontece na vida real, não. Tranquilo? Então, ó, eu aprendi lá no meu interior que, meu irmão, o homem casou com a mulher ela tem obrigatoriamente aí que ter relação sexual com o homem. É verdade isso aí, pessoal? Não, né? Isso não é verdade. Pelo amor de Deus, em pleno século XXI a gente está pensando dessa forma. Mas enfim, o que é que o professor faz? O professor pega a mulher dele e faz uma relação sem o consentimento da minha própria esposa. Professor, que crime eu estou cometendo? Crime de estupro. Então, quando eu chego em casa, minha mulher está de calça jeans, eu peço, tire a calça jeans agora. Ela fala, não quero tirar. Eu não quero ter relação sexual com você hoje. A professora, como é, rapaz? Não acredito, vai ter que ter sim. Professor, você é casado com ela, você ainda pode ser autor do crime de estupro contra sua própria esposa? Pode. Entra na Lei Maria da Penha? Entra. Qual que é a violência, professor? Sexual. Tranquilo? O homem, gente, que obriga a mulher a tomar um método contraceptivo, tomar a pílula do dia seguinte, está expresso na lei aqui no artigo 7º, falando sobre os métodos contraceptivos. É crime também previsto aqui na Lei Maria da Penha? É. Na verdade, vou ensinar para vocês, ó, que a Lei Maria da Penha, gente, ela não tem crime. Não é o crime da Maria da Penha, não existe. Aqui na nossa lei a gente só tem um crime. A gente só tem um crime, que é o crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência, que a gente vai tentar ver nesse bloco aqui, na parte 2 ainda, tá? Então, ó, eu tenho só um crime nessa lei, que é o crime de descumprimento da medida protetiva de urgência. Vou mostrar para vocês o que é, beleza? Professor, então a gente só tem esse crime, mas como é que funciona então? A gente se apropria aqui do Código Penal ou da legislação extravagante para jogar aqui no procedimento da Maria da Penha. Por exemplo, se eu tenho uma lesão corporal contra a mulher, você não vai ver o crime de lesão corporal contra a mulher. Você sabe que a violência ela é física, mas a gente busca lá do artigo 129 do Código Penal. Beleza? Então é importante, ó. Violência sexual, violência patrimonial, é sempre quando tem os bens da mulher. O cara chega em casa e destrói os bens dela, os instrumentos de trabalho, a retenção de documentos, identidade da mulher. Qual que é a violência, professor? Patrimonial. E a violência moral, pessoal, é quando eu tenho aqui os crimes contra a honra da mulher, calúnia, injúria e difamação. Aí eu peço que vocês abram a lei, porque a banca ela vai perguntar, pô, vamos aqui, ó. O professor vai acompanhar aqui com vocês. Xerife, vai dar certo, meu irmão. Eu tô aqui firme e forte com vocês até o fim, xerife. Bora. Sei que vocês estão ansiosos, né? Estão ansiosos aí com o desenvolvimento das aulas. Pô, tô sabendo que vocês estão gostando. Que bom. O professor fica feliz aqui, motivado para cada vez mais ajudar vocês aí nessa empreitada, beleza? Então vamos lá. O que é que nós temos aqui, pessoal? Violência de ordem física é entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou a saúde corporal. Então eu tenho a violência de ordem física, a ofensa à sua integridade, ou saúde corporal. Isso aqui é um trabalho de decorar. Violência psicológica, pessoal. A gente vai ver assim, ó, entendido como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, ó. Ameaça
ameaça. Então eu tenho aqui, gente, a presença da violência psicológica, a presença da ameaça contra a mulher. Beleza? Constrangimento, humilhação, manipulação, vigilância constante, ó. Eu tenho uma vigilância contra a mulher, vigilância. Eu tenho aqui, gente, ó, a perseguição. É aqui que entra perseguição. É aqui que entra o artigo 147A, lá do Código Penal, que é o crime de stalking. Beleza? Que é o nosso crime de stalking, um crime novo aí previsto aqui no Código Penal. Tranquilo? Então vamos. Insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir ou qualquer outro meio que ele cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, a violência sexual, entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação. Então perceba que essa ameaça na violência sexual agora é para ter uma relação sexual, tranquilo? Coação ou uso da força que induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, que limite ou anula o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, o que é que a banca vai fazer, gente? O que é que a banca vai... Ó, o professor está lhe alertando aqui, pô. Preste atenção. Artigo 7º, violência. Aí sempre violência eu tenho que decorar, pô. Porque eles vão pegar essas características, vão jogar lá no enunciado, vai perguntar nas alternativas qual violência eles estão perguntando. Beleza? Patrimonial, essa daqui cai bastante. Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades pessoais. Então a mulher tem lá, sei lá, desodorante, a mulher tem higiene pessoal, a mulher tem dinheiro e o cara está destruindo isso, documento, instrumento de trabalho. Ah, professor, a mulher ela tem um salão de beleza, chega o cara lá e sai quebrando tudo. Qual que é a violência, professor? Violência de ordem patrimonial, tá bom? E a violência moral, essa daqui não dá para esquecer, né? Pessoal, não podemos perder essa questão aqui, tá? E é quase certo cair no teu concurso, ó. Vamos lá, ó. Se liga aqui, ó. Xerife. Vamos lá. A violência moral, gente, é quando eu tenho crimes contra a honra da mulher. Por exemplo, qualquer violência que configure aqui, ó, a calúnia, a injúria e a difamação. Beleza? Então, isso aqui é muito comum ser cobrado. Professor, lembrando que esse rol aqui, eu vou até anotar para vocês, é um rol não taxativo. Não tem como o aluno do professor Jonathan não gabaritar leis penais. Não tem como. Isso aqui é batata. Então, presta atenção. O rol... O que é rol, professor? É lista. Então, não é... O que é um rol taxativo? É aquele rol lá dos crimes hediondos, que só são aqueles lá que estão escritos na lei e nenhum outro. Aqui é diferente. O rol de violência é um rol não taxativo, que também chamamos, pessoal, no direito, ó, de rol exemplificativo. Exemplificativo. Tranquilo? Então nós temos esse rol de violência não taxativo e exemplificativo. Como assim, professor? Eu posso ter vários outros tipos de violência que não estão descritos aqui na lei. Tá bom? Então pega as questões aí e vamos lá. Vamos resolver aqui as questões agora. Vocês veem como é que é cobrado via de regra. A gente vai entrar aqui em temas importantes ainda nessa aula. Então presta atenção. Deixa o professor abrir aqui. Eu acabei não... Só aumentar aqui meu foco. Só acabou não imprimindo essa daqui. Então vamos lá. IADES 2019. Banca organizadora do concurso da Polícia Militar do nosso glorioso estado do Pará. Tá bom? Então vamos lá. Ó. A gente tem assim... A Lei número 11.340, de 2006, denominada Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar,
Para efeitos dessa proteção, a criação nas condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos compete a... Então, no final da aula passada, o que foi que a gente viu? A gente viu, pessoal, que compete a 3 pessoas, né, assegurar os direitos da mulher aqui no âmbito da Lei Maria da Penha. Aí vocês têm que levar isso aqui, ó. Compete a quem, professor? Compete, isso aqui é cobrado também, viu? Os caras não se atentar. Então, compete à família, ao poder público e à sociedade. Beleza? Então, a quem compete assegurar os direitos da mulher no âmbito da Lei Maria da Penha? A família, o poder público e a sociedade. Então, qual que é o gabarito aqui, pessoal? Letra C de CT da aprovação. Letra C, né? Família, sociedade, o poder público. Beleza. Vamos aqui, ó. Questão de número 2. Polícia Civil do Maranhão configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que, baseada no gênero, lhe cause sofrimento físico e que ocorra. Questão muito top também. Aqui a gente tem pano para manga. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem muito pano para manga, pessoal. Presta atenção, ó. Dentro da residência da vítima, desde que o agressor seja do sexo feminino. Professor, pelo amor de Deus, vamos lá, gente, vamos lá. Vem pra cá, xerife. Posso pagar isso aqui? Vou deixar só os tipos de violência, tá? Deixar só os tipos de violência. Xerifão, vamos pra cá, ó. Mais uma aula massa aqui, presta atenção. Gente, não esqueça, a vítima na Maria da Penha tem que ser quem? A mulher. Ou também, né? Ou a pessoa transexual. Pessoa transexual hoje entra aqui normalmente. Professor, e o autor do crime? O autor do crime? Quem é, professor? Tanto pode ser o homem, o autor do fato, como também, pô, a mulher. Ah, e é, professor? Então a mulher pode ser o sujeito ativo do crime aqui da Maria da Penha. Então tá errado. Em relação íntima de afeto, somente se o agressor ainda conviver com a vítima. Não. Eu posso ter marido e mulher desquitados, separados, e o homem querer ir lá bater na mulher. Nesse caso, gente, a aplicação da Lei Maria da Penha, olha, eles não estão casados mais. Mas pode ser aplicado? Pode. Tá bom? Então vamos. No âmbito da unidade, em relação íntima de afeto, independentemente de coabitação dos envolvidos. Gabarito, letra C. Tá bom? Então não é necessário para configurar os crimes aqui que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, não é necessário eles estarem na mesma casa, ou seja, independe de coabitação. Súmula 600 aqui do STJ que a gente viu na aula passada. Então a gente está só repetindo aqui, ó. Massa, né? Vamos aqui, ó, questão de número 3. Essa 3 eu vou deixar mais para frente, eu vou explicar para vocês depois. Vou deixar a 3 para... Pula 3 aí, gente. Ó, vamos aqui, ó, questão número 4. Essa 4, ela é típica questão de prova de polícia militar, gente. Típica questão de prova. Assinar, e de polícia civil também. Gente, essas aulas aqui, elas servem para qualquer concurso. Para qualquer... Ah, professor, PMRN, tô aqui no curso. PMRN. Serve? Claro, pô. Claro. PM Pará, não, professor, comprei teu curso achando que era... PM Pará serve também? Serve. Polícia Civil do Pará. PRF. Professor, quero usar essas aulas para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Isso vai servir também demais. Demais. Então, um curso completo para você gabaritar. Eu estou fazendo aqui, gente, a gente está fazendo aqui um trabalho para você gabaritar leis penais especiais em qualquer concurso de polícia. Qualquer um, você vai gabaritar. Tá bom? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a espécie de violência. Sobre a espécie de violência que indica, em termos expressos e precisos, como qualquer conduta contra a mulher que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça. Essa é um tipo de violência psicológica. Violência psicológica. Então a gente está entrando aqui, pessoal,
na autoestima da mulher, ó, na diminuição da autoestima, tá bom? Então, gabarito aqui, gente, letra, letra, letra A, violência psicológica, beleza? Ó, essa 5 também, muito interessante, a questão do número 5, ó. Considere as disposições da Lei Maria da Penha. A referida lei prevê expressamente a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral e admite a existência de outras formas de violência para seus efeitos. Correto, já é a letra A. Por quê? Qual o tipo de violência que está na Maria da Penha, gente? Violência física. Xerife, venha. Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Algo que foi o que o professor ensinou, que além dessas aqui, pode ter outros tipos de violência. É ou não é? É admitido, porque esse rol ele é um rol não taxativo. Então já para aqui, gabarito letra A, tá bom? Deixa eu ver outra aqui que é cara também de prova. Todas são. Ó, abre para o professor a questão de número 7. Questão número 7. Olha a banca. Banca professor Jonathan Ebert. Essa banca tem que respeitar, viu? Vamos lá. Entendida como qualquer conduta que configure, gente, ó, retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, inclusive os destinados a satisfazer suas necessidades pessoais. Gente, o que a gente aprendeu aqui no nosso rol, que tipo de violência é essa? Patrimonial. Tá bom? Violência patrimonial. Então a banca ela trabalha muito com isso, Ctrl+C, Ctrl+V nas alternativas, pergunta qual o tipo de violência. Lembrando aqui que ele vai perguntar também, ele pode perguntar sobre a violência moral. Meu irmão, apareceu lá, conduta que causa calúnia, injúria e difamação contra a mulher. Qual que é a violência? Moral. Vencemos? Bom, né? Então bora, vamos avançar. Deixa o professor tomar uma água. Vocês respirarem. Bururu, bururu, bururu. Vamos lá. Show! Vamos aqui, ó. Integridade física, né, pessoal? Botei integridade aqui. Aí eu pergunto para vocês. Professor, eu estou estudando processo penal. Estou estudando processo penal, presta atenção. Aí a banca ela vai lhe perguntar qual é a ação penal, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso é perguntado o tempo todo. Aí o aluno ele quer dizer assim, ó, é de ação penal pública incondicionada. Gente, está errado. Porque vai depender da violência, vai depender aqui do crime que foi cometido. Por exemplo, se eu tenho uma lesão corporal, preste atenção nas minhas falas, xerife. Ó, volta para cá. Se eu tenho uma lesão corporal de ordem física, se eu tenho uma lesão corporal de natureza leve, grave, qualquer modalidade de lesão, a ação penal é pública incondicionada. Mas se eu tenho, por exemplo, a ameaça, a ação penal pública ela é condicionada à representação. E se eu tenho a violência moral, que são os crimes contra a honra, aí eu tenho ação penal privada. Então, muito cuidado. Eu vou anotar aqui para vocês agora, para você montar seu caderno. Meu irmão, o caderno do professor, do aluno do professor, ele vai estar fera, vocês vão ver. Vocês já estão fazendo as questões aí e estão vendo, rapaz, bem que o xerife fala, tá aqui, pô. O que o xerife... Porque, gente, nossas aulas aqui, nossas falas, elas são baseadas unicamente em questões de prova. Eu não fico inventando aqui. O professor ele é cheio de livro de direito penal, de processo penal, de leis penais especiais, logicamente, porque eu tenho que seguir a minha doutrina também, né? O professor tem a doutrina dele, estuda bastante aí para poder dar uma aula de qualidade para vocês. Então, leio muitos livros dos temas, mas eu não posso chegar aqui na prova e ficar falando, pô, sobre teorias mirabolantes que não vão cair na prova. Eu não vou chegar aqui e falar sobre teorias mirabolantes que não vai estar na prova. Eu só vou falar aqui o que cai. Então vamos lá. Ó. O que é que vai ser perguntado? Isso aqui vai ser perguntado. Vamos para cá. Ó. Isso aqui vai ser perguntado. Professor, qual que é a ação penal nos crimes
que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí você vai responder assim, ó, depende, depende. Depende de quê, professor? Depende assim, ó. Eu tenho crimes de ação penal pública incondicionada. Professor, dá exemplo? Vamos aqui, ó. E esse exemplo que eu vou dar para vocês é o que sempre cai. É o que sempre cai, gente. É o que sempre cai. Vamos lá. Vou dar aqui 2 exemplos, mas o que cai mesmo, o que cai, vou dizer para você o que cai. Tá? O que cai é esse primeiro. Eu vou colocar aqui. Qual é, professor? É o crime de lesão corporal. É o crime de lesão corporal. Beleza? Aí você já anota assim, ó. Qualquer modalidade de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, a ação penal ela é pública e condicionada. Eu vou já falar para você o que é ação penal pública e condicionada, condicionada à representação e ação penal privada, tá bom? Vou fazer uma palhinha aqui de processo penal só para você entender. Então vamos lá. Eu tenho um crime aqui, gente, de lesão corporal. Eu posso ter outro exemplo aqui. Eu vou abrir um parêntese aqui. Eu posso ter aqui o crime de estupro, por exemplo. Pasmem, até 2019, o crime de estupro era um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então vamos aqui, ó, presta atenção. Eu tenho crime de ação penal. Isso aqui tem pano para manga. Pública condicionada à representação. Representação da vítima, né? Do ofendido. Que no caso aqui, da ofendida. Ou do seu representante legal. Isso aqui é processo penal. Representação da ofendida. Professor, me dá exemplos aqui, ó, Esse é o clássico, tá? Esse é o clássico. Vou ensinar para vocês o que é isso. Esse é o clássico aqui, ó. É o crime de ameaça. Então, o crime de ameaça é um crime, gente, de ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Crime de ameaça. Você vai já entender essa viagem aqui, porque daqui a pouco eu vou perguntar assim, ó, professor, pode acontecer da mulher, vulgarmente conhecida aí, pode a mulher, vulgarmente conhecida como retirar a queixa? A mulher foi vítima de violência doméstica e familiar, ela pode ir lá tirar a queixa? Aí eu vou dizer para vocês assim, ó, depende. Se o crime for de ação penal pública incondicionada, que é o caso da lesão corporal, do estupro, e as bancas batem muito aqui, ó. Se for um caso de lesão corporal leve, é de ação penal pública incondicionada. Gente, eu vou repetir isso o tempo todo na Maria da Penha, porque cai. Pode a mulher foi vítima de violência ali, de lesão corporal, pode ela querer ir lá na delegacia, querer tirar a queixa, que nem existe a queixa na ação penal pública, mas ela pode ir lá querer tirar o boletim de ocorrência? Não pode, meu irmão. Quando percebam, isso aqui é interessantíssimo que eu vou falar para vocês. Percebam, você é policial militar e tá numa ronda, lá, com a boinazona lá, vibrando, aquele negócio todo. Aí você recebe uma ligação do CIOSP lá, ó, tá tendo uma situação na rua tal, na casa tal, em que o marido tá batendo na mulher, e quem liga é a mulher. Tá? Isso aqui baseado em fatos reais, viu? O professor já viveu isso. Você chega lá na casa, não pela polícia militar, mas pela polícia civil. Então chega lá nessa casa e tá o marido batendo na mulher. O que é que a polícia tem que fazer? Meu irmão, não adianta. Entrou na Maria da Penha, só tem uma coisa a se fazer, levar esse cara preso. E esse cara vai ser preso em flagrante. Ele vai ser preso em flagrante, beleza? Não pode chegar a mulher lá na delegacia
Não pode chegar a mulher lá na delegacia, igual já aconteceu comigo, e a mulher falar assim, ó, não, seu policial, eu só queria fazer um susto. Só queria dar um susto no meu marido. Eu não quero ver ele preso. Aí qual a resposta que a gente tem que dar? Não, pô, não pode. Já era. Ele bateu na senhora, vamos resguardar sua integridade física. Ele vai ficar preso sim. Então não pode, gente, a mulher querer tirar a queixa aqui no âmbito de um crime de ação penal pública incondicionada. Não existe a retratação. Artigo 16 da Lei Maria da Penha, que eu vou mostrar para vocês aqui também. Beleza? Então, Maria da Penha é uma lei muito, muito extensa e eu gosto dessa lei. Infelizmente, pessoal, quando eu era policial civil, a lei que eu mais me utilizava no serviço era essa. Era violência doméstica familiar contra a mulher. Beleza? Por quê, professor? Eu fico olhando aqui, gente, para ver se o microfone do professor, ele para, né? Se ele parar, ele fica sem um áudio. Tá bom? Aí por isso que eu fico olhando um pouquinho aqui para baixo para ver se tá tudo ok. Então, ó, o que é que acontece aqui, gente, ó? Presta atenção. Essa lei foi a lei que o professor mais se utilizou, pô, quando era policial civil. Porque os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, infelizmente, é muito comum no país, é muito comum no Brasil. Tá bom? Infelizmente, é por isso que você está estudando a lei. Para você entender ela. Beleza? Para quando você chegar numa ocorrência de lesão corporal, você vai lembrar, eita, o professor Jonathan me lembrou, me ensinou que o crime é de ação penal pública é incondicionado. Ou seja, vai ser feito o procedimento independentemente de qualquer condição. É diferente daqui de baixo, o próprio nome já está dizendo, ação penal pública condicionada. Então, a ação penal, vocês vão aprender processo penal, que é a ação penal, é o processo. É o próprio processo propriamente dito. Então, essa ação penal, ela só inicia, ela tem uma condição. Qual que é essa condição, professor? A representação de quem? Da vítima. Representação entenda como boletim de ocorrência. A pessoa vai lá comunicar. Beleza? Então vamos. Então não pode, pô, a mulher querer chegar lá dizendo que é um susto, para dar um susto no marido. Não, a gente não é fantasma. Geralmente a gente faz isso, faz até uma brincadeira, a gente não é fantasma. Beleza? Então, ó, eu tenho a ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, representação, e tenho aqui, gente, ó, o crime, né? Crimes aqui de ação penal xerife privada, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Professor, me dá exemplo? Dou. Qual é o exemplo aqui, professor? Os crimes da violência moral. Quando eu tenho aqui a calúnia, injúria e difamação. Tranquilo? Então, resumindo, a gente vai para o próximo bloco, porque eu vou ensinar para vocês aqui no próximo bloco agora, importantíssimo o teor do artigo 16. Professor, o que é que fala o artigo 16 da Lei Maria da Penha? É sobre a retratação da vítima. Retratação, que a lei fala em renúncia, né? Que aqui é a mesma coisa. Então, artigo 16, retratação da ofendida, ou seja, a mulher ela quer desistir do processo, ela não quer ver o agressor punido, tá bom? Eu vou mostrar para vocês no artigo 16 como é que funciona. Resumindo, gente, falou em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, eu tenho algumas situações. Se for a lesão corporal, é ação penal pública incondicionada, se for ameaça, ela é condicionada à representação, e se ela é de ação penal privada, xerife, ó, se ela é de ação penal privada, eu tenho a calúnia, injúria e difamação. Beleza? Então vamos para o próximo bloco. A coxa já passa aí para a próxima aula.